Você de alguma forma se sente pressionado já? Eu até conversei contigo sábado aqui sobre o imediatismo do futebol. Você se sente pressionado, Dani? Desde o primeiro momento que eu fui contratado. Ninguém me pressiona mais do que eu mesmo. E é algo que eu tenho como mecanismo de defesa. Então, o mais importante é a convicção do que eu tenho em relação ao trabalho que está sendo desenvolvido e onde podemos chegar. A exigência pelos resultados ela vai sempre existir. Quem veste a camisa do Ceará vai sempre conviver com isso. Mas eu convivo diariamente com a minha cobrança. A minha cobrança por eu ser melhor do que eu mesmo amanhã, de procurar passar as informações necessárias para os nossos atletas, trabalhar diariamente, de noite se for necessário assistir outros jogos, ver o que está sendo feito. Então tudo que está sendo feito, acho que está em cima do que eu espero que dê certo e que a gente consiga, óbvio, com os resultados, ter uma tranquilidade maior para desempenhar e para fazer as mudanças caso sejam necessárias. Então, eu estou muito convicto do que está sendo realizado e a minha pressão interna, né, o que eu tenho para mim em relação a trabalho e procurando sempre me aperfeiçoar, melhorar a cada dia, eu acho que tem que ser sempre maior do que os outros, porque a partir do momento que o dos outros seja maior do que o meu, é porque eu estou me acomodando ou por alguma coisa está errada. Então, eu convivo com isso diariamente. Só em relação a essa tua resposta, eu te acho um cara inteligente para montar o time, para treinar a equipe, né? Eu observo os teus treinamentos quando eu chego mais cedo. Mas eu observo os treinamentos. Agora, o que eu queria entender era, você não está dando sorte quando mexe na equipe, o teu time não consegue vencer, né? Às vezes ataca, às vezes chega realmente ao ataque, mas não é teu pensamento não vai para o campo. Bom, é relativo, porque o resultado do jogo não define o rendimento em campo. Posso lembrar em algumas oportunidades, algumas mexidas que surtiram efeitos favoráveis à nossa equipe. Posso falar do último jogo, quando entraram as duas últimas trocas, né? A primeira foi do Magno, mas as duas últimas trocas, na entrada do William Correia e do Samuel, nossa equipe cresceu muito de produção, evoluiu muito. Já fiz uma troca dessa também num jogo em casa, nós vencemos por 1-0 contra um adversário que estava muito atrás, e eu posicionei o William Correia no lugar do João Marcos, tirando um volante de contenção, porque não necessitava daquilo. Então assim, eu também eu tenho uma autocrítica de saber onde as coisas acontecem e quando não acontecem. Talvez fica muito latente na cabeça das pessoas a gente ter feito 3 trocas no Clássico, e ter feito 1-0 e não ter tido nem a condição de fazer uma outra situação, uma outra mexida, de conseguir equilibrar mais o jogo e não ter tomado o gol do empate. Então, como eu falo, eu gosto muito de diferenciar o resultado do rendimento. As trocas que são feitas muitas vezes traz o rendimento e traz a resposta positiva. Traz a mudança tática, muda-se o comportamento, muda-se a forma de jogar, mas os resultados, infelizmente, às vezes não acontecem. Como não aconteceu no Clássico, que nós acabamos empatando. Nós fizemos 1-0 na jogada de um jogador que tinha entrado no segundo tempo, né, uma ajeitada na escorada do William, que entrou justamente para fazer aquela função de homem de área, de referência, de fazer as jogadas. No jogo passado, a entrada do William Correia surtiu muito efeito, a do Samuel também. Nós agredimos, espetamos os nossos laterais, agredimos um pouco a marcação. É que infelizmente nem sempre existe a distinção do resultado da troca em si, ou seja, do que acontece em termos táticos do jogo, né, a modificação tática do jogo, com a associação do resultado. Eu vejo que falta o resultado. Na verdade, eu sinto isso, né, que falta realmente o resultado. E o resultado vindo, talvez clareie um pouco mais a cabeça de todos em relação às modificações que foram e que estão sendo feitas. Essa pressão, voltando aqui à situação da pressão que você disse que ela existe desde o dia que você chegou aqui, ela é suportável? Ela está dentro dos parâmetros normais do futebol? Sim. E eu encaro de forma natural, tranquilamente. Jamais eu vou debater ou discutir em relação aos questionamentos que são feitos. Isso aí não me cabe. Isso aí existem profissionais remunerados
fazem análises, que fazem avaliações, que veem jogos, e eu faço as minhas, né? Eu faço internamente as minhas. Eu posso dizer que eu assisto cada jogo que nós fazemos no mínimo uma vez. Geralmente 2, o clássico eu assisti 3 vezes, por exemplo. Então eu sei mais ou menos como as coisas aconteceram e o que pode vir a acontecer lá na frente. Nós sabemos, e geralmente isso traz alguma... Isso traz na cabeça de algumas pessoas, isso soa como desculpa em algumas oportunidades, mas campeonato estadual não é a moleza que muita gente imagina, que muita gente acha, que a equipe do Ceará entra contra adversários inferiores e se coloca na cabeça de todos que vai passar por cima, que vai atropelar, e as coisas não são bem assim. Em todos os estaduais, já disputei alguns e sei que isso acontece em todos. Mesmo assim, o Ceará é líder do seu grupo, pode garantir a liderança hoje, mesmo sem jogar, dependendo do resultado do adversário do Maranguape. Nós estamos com um percentual bem aceitável, na verdade, em relação à disputa do campeonato estadual, e estreamos na Copa do Nordeste com um empate. Infelizmente nós não demos logo o troco em seguida, né, e abrimos esse espaço para especulações quando empatamos com o Guarani de Juazeiro. Mas é algo natural, eu também acho, encaro isso de forma natural e de forma tranquila. Por isso que eu acho que está dentro dos parâmetros normais até aqui.